O governo brasileiro devolveu a tutela da embaixada argentina na Venezuela depois de proteger o local desde julho de 2024, quando os diplomatas argentinos foram expulsos do país pelo governo de Maduro. O Itamaraty comunicou à Argentina e à presidente interina da Venezuela sobre a decisão. O governo argentino foi avisado na última quinta-feira e o governo interino da Venezuela recebeu a comunicação ontem. O fim da tutela teria relação com divergências entre Brasil e Argentina sobre a ação americana na Venezuela, já que o presidente argentino Javier Milei comemorou a invasão e captura do ditador Nicolás Maduro, enquanto o governo brasileiro condenou a violação de soberania. Para falar sobre esse assunto, eu convido aqui dois especialistas em política internacional e política também do Brasil, Aldo Fornazieri, cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP São Paulo, e Denilde Roushacker, professora de Relações Internacionais da ISPM. Muito obrigado pela participação de vocês, sejam bem-vindos ao UOL News, é sempre um prazer ter os dois aqui no jornal. Denilde, vamos começar pelas mulheres? Queria saber a sua opinião sobre isso. O Brasil devolve a embaixada da Argentina na Venezuela. Qual é a mensagem que o governo brasileiro está passando quando ele toma essa atitude? Boa tarde, Leandro, Aldo. Prazer estar aqui novamente com vocês. Olha, eu acho que aqui o governo brasileiro está demarcando, né, as diferenças que a gente já tem acompanhado entre as posições do Brasil e do governo Milei. Acho que aqui enfatiza essa diferença. E enfatiza, ao meu ver, também as diferenças dentro do campo das discussões dentro da América do Sul. A gente sabe que teve, nesse processo, desde sábado passado, um racha, tá, com relação a como se posicionar, tanto que as reuniões da CELAC que não conseguiram chegar a um entendimento, e aqui o Brasil vai demarcando o seu posicionamento, que antes estava mais cauteloso e já vem tomando aí uma série de ações, não só de restabelecimento do diálogo com a Venezuela, como também ajuda ao governo venezuelano interino, e como denunciando nos fóruns internacionais a questão e a atuação americana. Então, acho que mostra aí esse processo e esse distanciamento dentro também da América do Sul. Professor Aldo Fornazieri, seja bem-vindo também aqui ao UOL News, tá, professor? Queria saber a sua opinião sobre isso. A gente sabe aí que, historicamente, o governo brasileiro do Lula e o governo argentino do Javier Milei têm políticas completamente opostas, né, em muitos assuntos, principalmente quando se trata de economia. Eu queria entender do senhor o seguinte: essa devolução devolveu para a Argentina, agora, problema seu, agora você que tome conta da sua embaixada. Isso estremece de alguma maneira a relação diplomática entre Brasil e Argentina, não? Olá, Leandro. Olá, professora Denilde. Olá, audiência da UOL. Eu acho que tem duas questões. Uma é essa que vocês colocaram, que a professora colocou, quer dizer que a diferença de posicionamento em relação à intervenção norte-americana na Venezuela, e nesse sentido, quer dizer, a Argentina e o Brasil têm posições opostas, né? O Brasil de condenação e o governo Milei de apoio. Então, nesse sentido, quer dizer, não teria muito mais sentido o Brasil representar, ou tutelar, digamos assim, a embaixada da Argentina diante dessa divergência de posições. Mas eu acho que não é só isso, eu acho que também tem outro lado, que digamos assim, uma descompressão das relações tensas que a Venezuela vinha mantendo com outros países, e aí incluindo próprios Estados Unidos, aí quase que por uma imposição do governo Trump, também da Argentina e também parte do Brasil, né? O Brasil também estava relativamente estremecido com a Venezuela, né? Quer dizer, então agora volta a um diálogo aparentemente mais assertivo, e os Estados Unidos estão fazendo uma gestão para reinstalar, abrir
a embaixada na Venezuela, né? A semana que vem parece que vai uma equipe lá para ver as condições da reabertura da embaixada, e nesse sentido não teria mais sentido também a Argentina não restabelecer suas relações diretamente, reabrindo sua embaixada, mantendo uma interlocução com o governo venezuelano, embora aparentemente por divergências políticas possa parecer um pouco difícil, mas eu acho que nesse sentido, quer dizer, as coisas vão meio que se normalizando. Acho que é um pouco também esse o aspecto que o Brasil percebeu e não vê muito mais sentido de manter uma certa tutela sobre a embaixada argentina na Venezuela. Eu penso que são esses dois elementos. Apesar da saída do Maduro, né, do sequestro e da prisão do Maduro, ainda existe uma ditadura na Venezuela, professora, porque ainda tem jornalistas sendo presos. A gente acompanhou essa semana aí algumas prisões de jornalistas, inclusive venezuelanos, que estão cobrindo ali a situação na Venezuela. E isso significa que não há segurança ainda, não dá para dizer que há segurança para se atuar na Venezuela, seja de maneira diplomática, né, ou não. E aí a minha pergunta é a seguinte, você concorda com o professor? E se essa questão aí passa alguma mensagem? Eu queria entender essa mensagem do governo brasileiro, porque me parece que a Argentina não vai conseguir devolver o embaixador e os funcionários do consulado para a Venezuela, né? Com relação à Embaixada Argentina, o que pelo menos saiu na imprensa é de que a Itália vai assumir esse processo, né? Eu acho pouco provável que pelo menos nesse primeiro momento o Milei mude o discurso, especialmente por uma questão da sua base e também do seu posicionamento com relação à Venezuela e ao regime Maduro, mas agora também com relação ao governo interino. Então, acho que pode ser que uma pressão e a sinalização, como o Aldo colocou, do governo americano de também restabelecer leve ao restabelecimento possível também de outros países, como a própria Argentina, seguindo, e aí é mais seguindo a posição americana do que uma mudança de relacionamento ou do diálogo do próprio Milei. Mas eu acho que tem dois sinais que têm sido dados, né? Primeiro, a Delcy continua tendo o corpo de membros que estavam no governo Maduro continuam tendo ações, como você colocou, de pressão interna, mas ao mesmo tempo fez uma sinalização com a libertação de alguns presos. Então, também pode ser essa, e aqui acho que a gente está num campo muito ainda da especulação, de que pode ser essa também a leitura que a gente tem que dar com o caso do Brasil, né? O Brasil foi um dos países que, no diálogo, esse processo de estabelecimento de diálogo com o governo venezuelano havia colocado a necessidade de dar sinais concretos, num sentido de trazer normalização política e mais abertura. Então, acho que, e é tanto que a Delcy fez claramente aí, agradeceu a posição e a atuação brasileira. Então esse também é uma sinalização, e aí pode ser que essa seja também um outro elemento de que o Brasil também está dando a indicação de que é o caminho da normalização, como o próprio Aldo colocou. Mas os sinais são ainda contraditórios, há uma pressão interna, acho que aqui um governo que tem que lidar com a pressão americana de iniciar um processo de mudança
e abertura política, e de outro lado as pressões e a necessidade de controle do governo nesse momento. Então acho que a gente vai conviver com esses sinais trocados e com essa situação muitas vezes até de forma contraditória. E ela faz parte aí também da lógica da própria negociação da Delcy com os Estados Unidos. Acho que esse que é um elemento importante aqui nas diferenças de posições que a gente vai acompanhar nesses próximos meses.